eu começar, já puxou 30 minutos. Sabe que eu falo muito? Gente, bom dia, queria agradecer a oportunidade de estar aqui na cidade, do nosso trabalho, aqui com o Selmo, então, nosso programa regional, e aqui os deputados, nosso coronel Pedro, muito obrigado pela presença e pela oportunidade. Então, a minha demanda hoje é para falar um pouquinho sobre o Centro de Monitoramento de Operações, né, que a gente está desenvolvendo na cidade, com a parceria com a FRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro, que envolve escolas e comunidades. Vou esperar ali para mostrar. Eu sou José, fui apresentado, servidor do município, estou secretário de Defesa Civil, tenho uma história um pouquinho lá de 11 anos de Israel. Primeiro, assim, o professor Anselmo vai falar assim da parte técnica, das situações, né, do contexto universitário, né, de como ele entende a importância disso. E a minha ideia é mais falar um pouquinho da perspectiva do laranja, né, da Defesa Civil, né, como a gente reconhece esse trabalho como importância dentro do nosso município. Pode passar rapidinho? Pode passar? Só para entender quem aqui, acho que todo mundo aqui conhece Macaé, mas a gente tem uma isometria. Macaé é uma cidade realmente muito próximo do nível do mar, mas ela também é serra-e-mar, muito próximo do nível do mar na área costeira. E a gente tinha uma defasagem com a questão do monitoramento de estações meteorológicas, nossa rede que a gente faz esse trabalho é uma rede de parceria com o CEMADEM Nacional, né, com o INEA, com o INEMET, e a gente tinha aí, pode passar, mais ou menos 5 estações meteorológicas para todo o município. Um município de aproximadamente 80 quilômetros quadrados, assim, de extensão, né, envolvendo serra-e-mar, e tinha diversas áreas de sombra. E aí o pessoal da nossa gestão de risco entendeu que a gente precisava monitorar outros pontos em função da cidade ser banhada por uma bacia hidrográfica importante, que é o Rio Macaé. Então a gente tem problemas comuns, né, com cidades aqui no litoral, né, alagamentos, inundações de funções do rio, alagamentos, e também a questão geológica. Tá? Pode avançar, né? Aí o que acontece? Dentro desse estudo, a gente tem nosso plano de contingência, nossa matriz de risco, né, trabalhando na lista de frequência dos danos, a severidade desses danos. Isso fez com que, de fato, a nossa prioridade, como já passou ali, tem alagamentos, inundações em função de chuvas intensas. E a questão geológica, embora a gente tenha algumas áreas de risco geológico, mas ainda assim com uma menor severidade, né, de ocorrência e eventos menos danosos. Pode avançar. Aqui é só um mapa ali da cidade da nossa ocorrência. Quem quiser acessar, conhecer a cidade, está numa escala grande, então tem um QR Code, você pode olhar o mapa dos nossos atendimentos. Pode avançar? Pode avançar também isso, pode adiantar bastante coisa. Pode passar. Só uma característica ali, né, da questão da geologia da cidade, então a gente tem problemas que possivelmente algumas cidades aqui passam também. Tá? Pode avançar. Passar. Volta essa imagem rapidinho, porque é só uma questão de inundação. Só para vocês terem ideia, olha, volta. Ali uma região de um bairro chamado Terra Muru, que é um bairro que margeia o Rio Macaé. Então, quando o rio, né, transporta, ultrapassa a sua própria transbordamento, olha o cenário que fica essa região mais na área rural da cidade. Então, é algo que chama atenção. Pode passar também. Falei um pouquinho da rede de monitoramento, só para vocês entenderem o que a gente destacou e o que a gente precisava. Então, a Secretaria tinha um planejamento estratégico de aumentar a sua rede de monitoramento através de estações meteorológicas. Tínhamos já um namoro, né, com a FRJ, porque surgiu através de um edital de pesquisa, desenvolvido lá na universidade, né, fomentado pela prefeitura, um projeto que estava
foi colocado, né, como uma outra demanda, a gente viu a possibilidade de adaptá-lo para dentro da nossa realidade. E aí, quando a gente fala de limitações sem acompanhamento de estação de baixo custo, parece que o baixo custo foi a escolha, né? Mas de fato não foi a escolha, o baixo custo das estações. A escolha se deu muito mais pelo envolvimento da comunidade escolar, né? Da comunidade como um todo, e isso também realmente trouxe um retorno de custeio muito grande para o município. A gente já tinha um estudo para montar uma rede parecida com essa. A gente já estava com estudos de em torno de 4 milhões de reais. E esse convênio, ele aí é um convênio de valor muito baixo em relação àquilo que a gente tinha expectativa. Um convênio pedido em torno de 270 mil reais. Hoje a gente envolve o que é mais importante, quem está na ponta. O principal objetivo não é só construir estações, não fazer com que os alunos e comunidades construam estações que estejam operando elas, mas é fazer esse envolvimento, educar as pessoas para o risco. Pode passar. A gente tem alguns ganhos, assim, o objetivo geral é desenvolver, primeiro que as estações, o que acontece, né, dentro desse convênio? Nós fazemos uma transferência de recursos para a universidade, para que os alunos universitários, os alunos das escolas municipais, que são 31 que fazem parte desse primeiro momento, eles possam ir lá dentro da universidade, o aluno universitário constrói, o aluno do ensino fundamental constrói também modelos similares, e aqui a gente traz aquela sensação do pertencimento. Então, você não deve até falar isso daqui a pouco, vou pegar fazer um spoiler da apresentação dele, que ele conta que o professor falou, olha, isso aqui lá na minha comunidade não vai dar certo, porque o pessoal vai vandalizar. Alguém, um aluno, o pai do aluno, alguém pegou e falou, não, isso é nosso, isso aqui é nosso, não vai vandalizar. Então a ideia, como Defesa Civil, a perspectiva da Defesa Civil é fazer o que a gente mais precisa, preparar as comunidades do risco, educar as pessoas sobre o risco. E a gente tinha a dificuldade de somente colocar um equipamento dentro da comunidade e fazer esse trabalho. Então a gente está fazendo o processo inverso, é um processo mais duro, mais longo, né? Não, ele tem resultados imediatos, mas os resultados esperados, resultados a longo prazo também, tá? Mas que traz uma solução inédita, inovadora, e um compromisso muito grande de todos os atores que são envolvidos. Além disso, a gente fomenta a pesquisa. Eu acho que, como Defesa Civil, a gente precisa muito estar alinhado a envolver as universidades dentro da nossa atividade. A universidade tem muito projeto, tem projetos que são um pouco românticos, né? Às vezes aquelas soluções assim que não são tão práticas para a gente, mas existem muitas soluções práticas, né, que podem ser executadas a curto prazo com um preço menor daquilo que o mercado oferece, e que trazem uma questão lógica, né, e mais importante, de solução da proteção à vida. A capacitação dos servidores, a gente também dentro desse projeto consegue capacitar nossos servidores na questão da tecnologia, de gerenciamento e análise de dados lá para a FRJ, na questão de meteorologia. Alguns aqui que estão aqui participaram do curso de meteorologia aplicada na Defesa Civil que foi dado lá na Universidade Estadual Mato Fluminense. Então a gente está pegando todo esse arcabouço de informações, né, de intenção do projeto a curto, médio e longo prazo, que está inserindo dentro desse convênio. Fora que tem um benefício estratégico para dentro da comunidade, a comunidade agora participa diretamente, porque além de construir, de participar, de confecção, ela é operadora, ela pode reportar as ocorrências, ela pode abrir um chamado diretamente dentro do sistema. Então nós temos hoje 31 escolas, onde cada escola, pelo menos 6 pessoas, né, dentro dessa escola, seja aluno, pai ou mãe, professor, diretor, eles fazem parte de um contexto que eles dão 31 pontos de apoio dentro daquelas localidades consideradas de risco ou áreas próximas adjacentes, e isso vai só fortalecendo o sistema, a atuação do Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil de Macaé. Pode avançar. A gente consegue, dentro dessas perspectivas, né, para dentro das escolas, a gente propõe mudança de comportamento, mudança comportamental, a gente desenvolve, né, conhecimentos que vão ser praticados dentro da escola, criando uma consciência, né, do papel dela como cidadão, né, o papel da escola como cidadão coletivo, o papel do indivíduo como cidadão, e
isso faz com que a gente consiga fazer nossos programas de defesa nas escolas, de evacuação escolar, plano de evacuação emergencial, tudo esse trabalho. Para dentro da questão de operações, a gente capacita servidores, melhora a questão da elaboração dos nossos mapas, produz relatórios, boletins, elabora novos parâmetros, porque nós tínhamos parâmetros globais, assim, digamos, para a questão do nível de alerta. Agora a gente consegue fazer algo mais refinado, mais pontual. Como eu falei que a cidade é serra-mar, então imagine emitir um alerta para uma área costeira, como a gente eventualmente faz, e a cidade tem uma área de serra, onde, por exemplo, se for uma questão de precipitação, de chuva, aquele dado pode ser uma fonte fria que vem pela costa, e ela atinge ali só a parte urbana, a área costeira, mas ela não chega na região serrana. E aí a gente emitiu um alerta para todo o município, muito em função daquilo que estava entrando como precipitação, para emitir um alerta e um alarme, e hoje a gente acaba, essa informação acaba ficando um pouco desacreditada, porque o cara abre a janela e fala, pô, mas eu emitir um alerta para toda a cidade, mas aqui está com sol, ali não chove, não venta, fica uma estação meteorológica, diversos parâmetros, e a gente agora consegue fazer isso de maneira mais localizada, atendendo as micro-regiões e conversando diretamente com aquela área. E aí o crédito da informação é muito importante para que as ações operacionais possam ser tomadas. Produzir informações também que possam subsidiar nossos planos de redução de risco, criar uma série histórica do município, o município não tinha uma série histórica própria, que isso ajuda muito na questão de infraestrutura, drenagem, saneamento, são diversas, a Defesa Civil ela conversa com diversos outros atores, e a gente tem que sair um pouco dessa casinha, e pensar dessa maneira. Para vocês terem ideia, nós inauguramos o nosso CMO, e a gente já tem uma demanda de outras secretarias de saneamento, infraestrutura, querendo também participar de maneira direta dentro desse sistema, para que eles possam, em cima daquilo que vai ser gerado, analisado, já estão, essas séries históricas, vai ser o que vai basear, por exemplo, uma obra de drenagem, de macro-drenagem, porque ele pensava também no município como um todo pelo dado que ele tinha universal, e agora ele vai ter um dado mais localizado. Então, você inserir a defesa civil dentro da política pública, de governo, na política pública, de maneira mais estruturada, com um dado seu, isso é importantíssimo. Pode avançar. Para a questão de pesquisa e extensão, aproximar, hoje a gente tem aqui, você deve pedir para apresentar daqui a pouco, mas nós temos 2 alunos universitários, nós temos um voluntário, que também nós trouxemos conosco, você trazer a comunidade, seja a comunidade científica, a população, para dentro dos aspectos da defesa civil, porque são nossos multiplicadores, nossos operadores, e quem vai desenvolver coisas para salvar a vida dele, a ação de proteção individual, a autoproteção e a proteção coletiva. Oportunizando acadêmicos aí a fazerem parte, ofertando bolsa, inserindo alunos profissionais nesse contexto de desenvolvimento de software, de hardware. O software foi criado pela universidade, os hardwares são montados, e confeccionados lá pela universidade, etc. Pode avançar. O que a gente já fez dentro desse contexto, desse CMO? A gente já desenvolveu algumas atividades, ali a gente tem algumas fotos do trabalho que a universidade tem feito com os alunos e professores, os trabalhos que a gente faz de oficinas de exposição em comunidades, em eventos no município, de cursos e agendas importantes, como o primeiro encontro sobre clima e energia, sobre clima, tecnologias e redução de risco de desastres, são agendas que a gente vai inserindo e trazendo diversos atores para essa discussão, porque sempre alguém tem alguma coisa boa a acrescentar. Pode começar. E aqui são só imagens de exercícios simulados, a gente faz isso em diversas escolas, tá? Sempre dentro desse contexto. Pode começar. E aí, eu já até falei um pouco na questão das expectativas que estão sendo geradas e como está sendo esse desenvolvimento. Então, nós fizemos o início do monitoramento do município. Hoje a gente faz uma análise desses dados coletados, Estamos trabalhando na nossa criação da série histórica. Já estamos podendo fazer o nosso levantamento estatístico específico do município e aprimorando o nosso quadro de alerta de aviso, de alerta e alarme. Beleza? Então é isso. Acho que eu vou parar por aqui. Em fato, eu vou levantar a plaquinha do secretismo. Vou passar para o professor Anselmo, que vai falar mais do dado técnico. Eu queria só fazer uma introdução, um preâmbulo da expectativa aí da cidade. Olá, pessoal. Bom dia. Bom dia a todos. É sempre um prazer estar aqui com o pessoal da Defesa Civil aqui, dos eventos que a Defesa Civil promove, Acho que eu já participei de vários.
Eu estou até reivindicando um colete laranja. Eu sou professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, eu atuo lá em Macaé. Eu sou formado em computação, tenho mestrado e doutorado na área de computação. E lá eu coordeno um grupo de pesquisas, está registrado no CNPq, que é bem diverso, bem interdisciplinar. Eu até hoje estou aqui com 2 alunos da universidade, o Diego, que é um aluno de Química, e a Tamires, que é uma aluna de Engenharia, assim, para representar os mais de 32 alunos que estão no projeto com a gente. Nós temos aí uma quantidade grande de alunos no projeto, alunos de todas as áreas, engenharia civil, engenharia mecânica, engenharia de produção, alunos de medicina, alunos de nutrição, alunos de farmácia, alunos de química, alunos de sistema de informação, alunos de engenharia eletrônica, com todos participando do projeto, e agora também alunos de engenharia meteorológica, porque nós firmamos uma parceria com a UENF para ingressar no projeto com a gente. Semana passada a gente firmamos uma parceria com o Instituto Federal Fluminense, também de Macaé, para admitir alunos de mecatrônica, que nós estamos precisando para ajudar no processo de construção desses hardwares, alguns de vocês devem conhecer, talvez não todos, mas são equipamentos que são desenvolvidos. O hardware que a gente fala é a construção da própria estação meteorológica, então a gente está precisando dessa colaboração de alunos. Isso está sendo possível graças a um convênio firmado entre a universidade e a prefeitura, que podia estar gastando 4,5 milhões com a empresa privada para colocar algumas estações que seriam colocadas e seria dado um suporte comercial e industrial dessas estações, e fim de um período de garantia, ter que pagar de novo um novo processo de manutenção daquelas estações. Algumas parariam de funcionar, iam depender da empresa para estar mantendo essas estações funcionando. Esse convênio, ele prevê toda essa parte de conexão das estações, ligação das estações, construção das estações. E a estação ela não é construída comercialmente, ela é construída de forma em conjunta com a própria Defesa Civil, ou seja, atendendo às especificações ou às especificidades que a Defesa Civil propõe. Então ela vamos dizer assim, é feita sob encomenda. E a gente está tendo o prazer de trabalhar com a Defesa Civil. O secretário está aqui comigo. Antes era só uma relação de trabalho, e agora já está sendo uma amizade, a gente já se considera amigo aqui nesse processo, e está sendo bem legal. Bom, vamos falar um pouquinho do projeto aqui, deixar de falar um pouco da Universidade, da Defesa Civil de Amizade. Esse projeto de construção de estação, ele foi pensado inicialmente para atender pequenos produtores rurais da nossa região. Um projeto que nós tínhamos lá na área de agricultura. E entrou a pandemia, esse projeto diminuiu um pouco, porque o contato presencial acabou que atrapalhou, a falta de contato presencial acabou que atrapalhou o processo, esses projetos deram uma parada, mas aí começou-se a pensar outras possibilidades de implementação desse serviço. E a Defesa Civil soube desse projeto através de um edital que foi oferecido pela Secretaria Adjunta de Ensino Superior lá de Macaé, e aí começamos a conversar e ver como é que seria a possibilidade de utilizar essas estações que a gente estaria construindo dentro da Defesa Civil. Bom, não são estações que a gente está acostumado a ver, estações de 30 mil reais, de 40 mil reais. São estações de R$ 2.500, estações de R$ 2.600, com a mesma capacidade que a estação de 30, 40 mil tem. Mas tem que ter um cuidado maior com essa estação. Então essa estação foi pensada de ser colocada dentro de escolas. Para quê? Para que com isso as escolas pudessem também se beneficiar com isso. Se beneficiar de que forma? Fazendo com que os seus alunos, professores, pudessem ingressar nesse processo educacional, e entender como é que funciona uma estação, e entender como é que funciona toda a parte de proteção da vida.
através de conceitos da defesa civil. E mais, entender um pouco sobre meteorologia também, né? E aí criou-se esse conjunto, como se fosse não é um consórcio, tá? Mas é como se fosse um consórcio entre prefeituras e universidades, que envolveu o ENF e envolveu também a UFRJ. E as estações começaram a ser desenvolvidas e aí possibilitou a inclusão de 31 escolas inicialmente, e agora já está em 35. É como a apresentação do Josefson. Ela era menor, ela está crescendo, cada dia que passa ela cresce mais, né? Então nós começamos com 31 estações, agora a gente já está com 35 estações. E a vantagem disso é que essas escolas que vão receber as estações, toda a comunidade escolar vai ter a possibilidade de ser beneficiada com isso. Nós solicitamos que cada escola montasse um grupo de trabalho para que pudesse propagar essa atividade que está sendo realizada. Então as escolas mandam um grupo de trabalho para o UFRJ, a gente treina esse grupo de trabalho. O que a gente faz? A gente ensina a construir uma estação, a gente ensina a robótica, a gente ensina conceito de robótica para professores, diretores e alunos. Daí vem a história que ele contou. Nós temos lá um grupo de 6 pessoas dessa escola, a escola que fica dentro de uma comunidade conhecida lá em Macaé, né? E a professora se levantou e falou assim: não sei o que eu estou fazendo aqui, porque quando instalasse a estação na minha escola, vão roubar no dia seguinte. Um aluno levantou e falou assim: não, professor, lá não vou roubar não, porque eu não vou deixar. Então, o aluno que está ali está defendendo o projeto, né? Isso é que é importante, envolver a comunidade, dar essa noção de pertencimento do material que está ali dentro. E aí esse grupo de pessoas vai ser capacitado e vai poder capilarizar essa informação dentro da própria escola e na comunidade. Esse grupo de alunos, além de ser capacitado em robótica, na área computacional, no entendimento de como é que funciona uma estação, ele também é capacitado na parte meteorológica na Universidade Norte Fluminense e também recebe uma capacitação da Defesa Civil. E com isso a gente faz um ciclo de capacitação para esse grupo de pessoas que podem capilarizar isso depois dentro das escolas, tá? Então, a importância dessas estações, ela vem na maneira que ela funciona. Aí ele pergunta assim: como é que a estação funciona? Como é que a gente controla essa estação? Eu acho que eu nem passei o slide, né? Pode passar aí, passa aí. Deixa assim, aqui eu já vou começar a falar daqui. Como é que funcionam essas estações? As estações, elas são interligadas através de um sistema construído por nós que eu digo, professores e alunos da universidade. E essas estações, elas são inteligentes. Elas se comunicam com um serviço em nuvem, um serviço da AWS, da Amazon. Acho que quase todos conhecem esse tipo de serviço, todo mundo já ouviu falar de serviço em nuvem, né? Então ela se comunica através de um protocolo específico com esse servidor de dados, e se houver qualquer defeito na estação, se a estação parar de funcionar por qualquer motivo, esse sistema informa um grupo de pessoas que são responsáveis pela estação. Quem é responsável pela estação? Pessoas da escola, as pessoas que foram capacitadas na escola, pessoas que são nomeadas por essas pessoas que foram capacitadas dentro da comunidade, que possam ter acesso ao sistema, pessoas da Defesa Civil e pessoas da universidade. Então, uma estação, ela fica coberta por um grupo de pessoas que são responsáveis por ela. Qualquer atividade irregular nessa estação, ela manda informação para esse grupo de pessoas, e aí esse grupo de pessoas toma uma atitude de manutenção da estação. A estação é toda, a gente fala em plug and play, né? Você desconecta e conecta novos sensores e ela volta a funcionar. Se a central parar, você desconecta e conecta uma nova central, ela volta a funcionar, tá? É muito difícil um sensor parar de funcionar, mas é bem provável que uma bateria, por exemplo, dê problema na medida que a estação passe a ter um tempo grande de uso. Então é só chegar lá e substituir essa bateria, né? Ou qualquer coisa que possa deixar de funcionar. E pode passar um pouquinho. A importância da comunidade escolar nesse processo, né, é exatamente aquilo que eu falei. Além da comunidade ser capacitada, né,
possibilita também que seja desempenhado um papel importante dentro dessas escolas, né? E esse papel, ele vai expandir isso para a comunidade e fazer com que a comunidade possa fortalecer a defesa civil. A gente sabe que é difícil a defesa civil atuar de forma solitária nesses processos de desastres, né, naturais. Ela sempre depende da comunidade. Vocês formam sempre, né, voluntários, né? Vocês estão sempre aí em grupos. Assim que eu cheguei meio atrasado, mas eu vi que vocês tinham um projeto, né, Defesinha, né? Que é um projeto já conscientizando a garotada, né, de pequeno, para que eles entendam a importância da defesa civil. Para que a gente não pense que defesa civil só atua quando chove, né? Ou só atua quando o gato está lá em cima da árvore, né? A gente tem que saber que a importância da defesa civil, e essa comunidade pode colaborar com a defesa civil nesse aspecto, sendo capacitada de pequeno. Pode passar. Treinamento comunitário, eu já falei isso, a importância do treinamento da comunidade escolar, já falei, vou passar um pouquinho, eu tentei falar rápido, falei até 6 slides. Vantagens oferecidas à comunidade escolar. Nós estamos vendo aqui nesse slide um grupo de alunos nossos lá no LAMET. Não sei se vocês conhecem, tem alguém aqui, tipo o pessoal de Macaé, da região dos Lagos, né? Para você mais próximo de Macaé. Cabo Frio está meio longe, né, de Macaé, mas o pessoal que é mais naquela região, né, Rio das Ostras, né, Casimiro de Abreu, né, até Carapebus, Samã, conhece mais aquela passagem de Macaé, e lá tem uma universidade, que é a Universidade Norte Fluminense, que é o ENF, que é a única universidade do Brasil que tem um curso de engenharia meteorológica. E lá a gente tem um radar meteorológico, não sei se vocês já viram, que é uma grande bola, né? Que é um radar que tem lá, que é um radar que custa milhões de reais, né? E aí os nossos alunos da universidade, que fazem parte do processo, do projeto, que são mais de 32 alunos, eles tiveram esse intercâmbio, eles puderam ter a possibilidade de ter um curso de meteorologia no LAMET. Pode passar um pouco. E o pessoal do LAMET teve a possibilidade de ter um curso de robótica na nossa universidade. Então, a importância dessa troca, a importância dessa troca de saberes, né? Isso fortalece a universidade, fortalece o estudo. Pode passar. Eu vou falar das tecnologias aqui rapidamente. Eu não queria entrar muito nesse detalhe. Mas isso aqui é o hardware que a gente desenvolve. Quando eu falei hardware, né, eu falei, a garotada desenvolve um hardware lá. A gente faz, a gente não tem material necessário para produção das placas. A gente faz o desenho das placas, a gente faz o desenho eletrônico das placas, a gente faz todo o projeto de construção do hardware e a gente manda imprimir isso na China, né? Para que fique mais barato. Isso pode ser impresso também no Brasil, mas na China normalmente é mais barato. A gente manda imprimir lá e ao final fica uma plaquinha daquela. Deixa de ser um desenho e passa a ser uma plaquinha, e a plaquinha passa a virar uma estação. Essa estação ela mede nível pluviométrico, ela mede temperatura, ela mede umidade relativa no ar, pressão atmosférica, velocidade do vento e direção do vento. A gente não teve a intenção de colocar outros sensores, mas é possível colocar novos sensores. Inclusive, há 15 dias atrás eu tive numa palestra em Niterói, né, não sei se tem alguém de Niterói aqui, né, e lá tinha um professor da Universidade Federal Fluminense, um professor que era colombiano com nome de russo, né, o Ivanovich, né, que ele falou sobre o projeto que ele tem de sensoriamento, análise e controle de barrancamento de encosta, né? De deslizamento de encosta. Então, a gente podia ter nesse nosso equipamento, né, também tipo esses sensores de análise de deslizamento. Teve outro professor também, o professor Andres, falou sobre sensores que verificavam o alagamento em vias públicas para fazer o desvio eletrônico do trânsito, né? O que seria isso? Ele verificaria onde tem bolsões de água que não passa carro e ele faria desvio eletrônico via Waze, né, do trânsito, informando no aplicativo que aquele caminho estaria obstruído para ele usar outra rua, né? São coisas que podem ser incorporadas ao projeto.
Então, por isso que é importante essas reuniões, esses seminários, para que a gente possa entender a necessidade real da defesa civil e buscar essas possibilidades e incluir no projeto. Pode passar. Vou falar do software agora para a gente terminar, né? Aqui eu falei no início como é que as estações se comunicavam, né? Eu tenho lá um conjunto de estações, 35 estações, elas mandam sinais a cada minuto para um servidor que a gente chama de broker, e esse servidor armazena os dados que posteriormente podem ser analisados pela Defesa Civil. Nós temos uma equipe de técnicos de Business Intelligence, de BI, que oferece um curso para a Defesa Civil para que eles possam tratar esses dados, analisar os dados e gerar informação em tempo real, para que essa informação possa ser observada por qualquer pessoa, qualquer profissional de qualquer área. Inclusive, nas áreas que o secretário comentou aqui, que já estão interessadas nessa informação. Isso vocês podem perceber que essa microanálise ela pode ser beneficiada, ela pode beneficiar inclusive a área da saúde, a área de endemias, né? Eu posso saber qual lugar que mais alaga, o lugar que permanece mais alagado, né? O lugar que tem maior incidência de mosquitos da malária, da dengue, ou chikungunya, né? Malária é lá para o norte, não tem aqui, né? Pode passar. E o software de rede das estações, para a gente finalizar, esse software, pode passar? Né? Ele foi feito especificamente para atender a Defesa Civil, não é um software comercial, né? É um software que foi moldado para a Defesa Civil de Macaé. E o importante é que qualquer Defesa Civil que tem interesse, esse software será moldado para a Defesa Civil de interesse. Nós não estamos, só para lembrar aqui, todo esse processo não é um processo de venda, não é um negócio, não é um toma lá da cá, é uma troca. Tá? Todo esse processo não envolve R$1 sequer de venda de qualquer coisa. A universidade não vende estação meteorológica. Tá? A universidade não trabalha com... A gente não faz serviço para a prefeitura. A gente está construindo um projeto de pesquisa junto com a prefeitura. Então, esse projeto de pesquisa envolve a construção de ferramentas que possam gerar a possibilidade de analisar dados que vão ser coletados. Em conjunto, Defesa Civil, Prefeitura, em modo geral, outras áreas da Prefeitura, outros setores, outras secretarias da Prefeitura e Universidade. Então, tudo aquilo que é adquirido no projeto é adquirido a preço de custo. Não existe uma venda assim, um percentual de lucro da estação. A estação é montada e oferecida para a Defesa Civil a preço de custo. O que beneficia a universidade? As bolsas que são oferecidas para os alunos. E isso não é pagamento, isso é investimento. Porque quando a gente tem aí uma prefeitura que valoriza os seus munícipes, os seus alunos, né, para que eles tenham uma formação qualificada, né, e se mantenham ali dentro do município, isso fortalece muito o município. Então, é só para entender que a gente não está comercializando nada, não é nada comercial. Tudo aquilo que a gente pode fazer com a prefeitura é um convênio sem pensar em lucro, pensando apenas em favorecer os alunos, a universidade e a prefeitura e a comunidade em geral. Então esse software, pode passar um pouquinho, ele pode nos dar toda a parte meteorológica de quantas estações a gente quiser. Lá a gente está colocando 35, mas tem capacidade para botar mais uns 3 zeros atrás disso, né? Tem capacidade para atender o Brasil todo, se quiser, né? Só depende de escalabilidade, de escalar, né, o tamanho do local que a gente vai armazenar ou a capacidade de transmissão desses dados, mas é possível que a gente escale isso. Então a gente tem ali, não dá para ver direito, mas a gente tem dados estatísticos meteorológicos das estações que estão ligadas, temperatura média. Depois eu mando para vocês, disponibilizo essa apresentação, vocês podem observar, e se alguém tiver alguma dúvida também, podem perguntar e mandar e-mail, no final a gente deixa os dados aí.
Então a gente tem os dados estatísticos médios das estações todas, a gente consegue ver qual foi o volume de chuva médio da cidade, né? Qual foi a temperatura média da cidade, e a gente consegue ver na próxima tela, cada pontinho daquele ali é uma estação. Então se a gente clicar em cima da estação, a gente consegue abrir os dados da estação em tempo real, a gente consegue ver o que a estação está medindo naquele momento, né? Pode passar. Aí eu tenho um outro mapazinho, que é um mapa de camadas, que eu tenho baseado na Defesa Civil. Nós temos acho que todos vocês, a mesma tabela que vocês têm, uma tabela de quadrilátero por cores, né? Por níveis de camada. Então nós temos as camadas pluviométricas, as camadas de temperatura. A camada que a gente mais utiliza lá em Macaé é a pluviométrica, mas tem outras camadas de vento, por exemplo, né? E aí a gente consegue ver em tempo real as cores de cada estação. A estação está ok, está verdinha, né? E se ela pegar alerta máximo lá, ela vai estar roxa, né? Ou vermelha. A gente consegue em tempo real estar monitorando isso. Pode passar. E além disso, eu também consigo gerar gráficos, né? Gráficos de histórico, do dia, da hora, do minuto, né? Eu consigo gerar gráficos do ano que a gente começou o projeto até agora. Né? E isso vai ficar ad eterno. Quando a gente tiver espaço de armazenamento, esses gráficos vão poder estar lá. Além da formação que a gente está oferecendo para a Defesa Civil na parte de Business Intelligence, que é uma ferramenta do Google chamada Google Locker. Qualquer um pode usar, o pessoal que gosta de tecnologia pode dar uma pesquisadinha aí. Não é um Power BI, é quase um Power BI, né? Mas ele consegue oferecer recursos para você poder fazer, né, criar estatísticas e gráficos, e assim, muito fácil, de maneira muito simples. O nome é Google Locker. E aí, pode passar um pouquinho. Além disso, nós temos lá o cadastro das estações, como eu falei. Uma estação ela pode ter vários não vamos chamar de proprietários, não, vamos chamar de vários atores ali atuando sobre a estação. Então, se a estação tiver um problema, ela vai mandar e-mail, vai mandar mensagem, SMS. A gente pode configurar isso, né, para não ficar enchendo o saco das pessoas também, né? Pode mandar e-mail para esse grupo de pessoas, e esse grupo de pessoas pode fazer uma gestão também sobre a estação, né? Pode determinar, essa semana é comigo, a semana que vem é com você, se houver algum problema, faz uma escala de atendimento. Mas geralmente o e-mail chega logo para o diretor da escola, o responsável da escola. Então o cara está lá do lado da estação. Né? Se ele não tiver, ele vai delegar para outro que também está próximo. Se não tiver, vai chamar a Defesa Civil. Se a Defesa Civil não puder atuar, vai chamar um dos nós da escola, da universidade. Então vai sempre ter alguém responsável para poder atender a estação. Pode passar. Cadastro das estações, né? Esse sistema está em modo administrador, né? Então eu posso cadastrar estações, né, da maneira que eu quiser, com as coordenadas que eu coloco a estação, latitude e longitude. Então eu consigo ver aí todos os dados em tempo real dessa estação. Passar próximo. Aí definição de cadastro de usuários, quem é dono de quê, quem é responsável por qual estação. Eu posso criar grupo de usuário também, por exemplo, lá na Serra. Eu tenho estações na Serra, então eu posso criar um grupo de usuário na Serra, né, e colocar lá esse grupo de usuário responsável pelas estações da Serra. Então eu posso ter grupo de usuário para atender estações tão próximas, que para favorecer o rápido atendimento dessas estações. Pode passar. Visualização de leituras, pode passar. Ocorrências, uma coisa legal, além do mais, a gente pensou numa parte do sistema que pudesse atuar de forma a informar a Defesa Civil eventos que não são observados pela estação meteorológica. Por exemplo, uma estação não vê se está alagando, né? Eu posso falar assim, essa região aqui, se chover, sei lá, 20 milímetros, alaga. Aí choveu 5 e alagou. Eu recebi uma mensagem de um usuário dizendo que a rua XYZ alagou, e eu olho lá, choveu 5 milímetros. O que eu posso pensar? Pode ter entupido um bueiro. Eu aciono a galera lá que faz a limpeza do bueiro para dar uma verificada. Verifique, por favor, porque está alagando com a quantidade pequena de chuva, e normalmente alagaria com 20 milímetros, está alagando com 5, então pode ser um bueiro entupido. Então são coisas simples de resolver e resolve rápido. Pode passar? Essa é a parte de crowdsourcing, né, que a gente chama, que
assim, informação da multidão, né? A multidão informando. Então, se a gente tem ali uma quantidade grande de informação sobre um evento, esse evento possivelmente está ocorrendo, né? Então, a gente está desenvolvendo também um software que vai ser disponibilizado para o usuário comum, como se fosse um Waze da vida, que é para o usuário comum poder informar a ocorrência de algum evento, né? Que seja um evento que seja um evento cadastrado lá pela Defesa Civil, tipo estelhamento, desabamento, né? Alagamento, esses eventos que não são agradáveis, né? E aí conseguir, em tempo mais curto, resolver o problema analisando os dados. Bom, mas isso, acho que pode passar, acho que por último, é só termos eventos e publicações. O João já passou aqui uma quantidade grande de eventos que foram construídos. Nós queremos lá um primeiro encontro, né? Que vai repetir agora em março do ano que vem. Possivelmente vamos convidar todos a participar, que vai ser lá em Macaé. E agradecer a vocês a paciência, né? Eu acho que eu falei demais hoje, tá? Mas se vocês tiverem alguma pergunta, alguma dúvida que queiram fazer, eu estou à disposição. Obrigado. Abriremos 10 minutos para questionamentos e dúvidas acerca do tema. Alô, professor Anselmo, João Jefferson, é um prazer enorme ter vocês aqui conosco de novo. Tá? Pode deixar que da próxima vez eu vou fazer o colete. Já tá no radar. Mostrar para vocês, né, a importância, né, dessa parceria da universidade com a Defesa Civil. Ano passado, a palestra do senhor fez uma palestra lá em Macaé, o senhor fez aquela palestra de estação meteorológica. Esse ano, eu já tinha assistido a palestra dele, que eles foram convidados pela Redec Metropolitana, né, para ministrar essa mesma palestra. E semana passada, né, vocês sabem, o João Jefferson estava lá em Fortaleza, não sei se o professor foi também, tá? Apresentando esse mesmo tema lá. Resumo da história: Macaé já virou referência nacional, tá? Em estações de baixo custo. Tá? Isso é importantíssimo. Por que é importantíssimo? Mostra o trabalho de vocês. Tá? O João Jefferson agora, com certeza, próximos encontros nacionais, o professor Anselmo, com certeza vai ser convidado de novo para apresentar, porque isso aí é difusão de ideias, tá? Difusão de coisas novas, difusão de boas práticas. Tá? Então, parabéns. Professor, o senhor não fez isso dessa vez, mas eu pedi para os alunos levantarem, tá? Pedir uma salva de palmas para os alunos, que eles foi feito aqui, tá? E lá na Metropolitana o senhor levou uns 15 pessoas. Porque na verdade, a universidade sempre passa por desafios, né? Então, quando a gente chega nesse período do ano, a gente não tem mais combustível para andar com os carros na universidade, tá? Infelizmente. Então, a galera que tinha, hoje eu vi uns 15 para cá, né? Mas infelizmente, daqui eu fui para o Rio e eu não tinha como levar os 15. Então a gente não estava sem viatura, sem combustível. Eu trouxe o meu carro. A representatividade para a gente é importante. Obrigado. Como o senhor falou lá em Niterói, né? Nem sempre todos ganham bolsa de estudo, tá? Mas tenho certeza que tudo que vocês fazem é de coração para retorno para a nossa sociedade. Tá? O nosso voluntário também, você falou que é voluntário hoje aqui. Cadê o voluntário, por favor? Obrigado pela participação voluntariada. Só mais para frisar isso, a importância dessa parceria da Defesa Civil, tá? Com as universidades. O professor Alexandre, nosso palestrante anterior, de parabéns de novo, tá? Obrigado pela participação de vocês. A gente tenta bater sempre nessa tecla da universidade junto com o município, com a Defesa Civil, tá? Isso é importantíssimo. E vira um fruto, tá? Gerou isso aqui agora.
tanto para o Joderson quanto para o professor Anselmo, em nível nacional. Tá? Então espero que daqui a 1 ano, 2 anos, outras pessoas, outros representantes da CCBIS estejam lá, tá, nos encontros nacionais, apresentando suas boas práticas também, mostrando ao Brasil, tá, tudo aquilo que vocês fazem. Tá? Obrigado, tá? Obrigado, professor. Obrigado, Jefferson. Que Deus abençoe vocês. Ninguém quer perguntar mais nada, então vou aproveitar e vou perguntar. Vou levantar a palavra. Até ideia, então vou deixar para ele. Pode fazer primeiro. Deixa eu perguntar aqui, que é mais fácil. Parabéns pela apresentação do projeto. Eu sou entusiasta também para produção de baixo custo. É interessante a medida da questão pedagógica, a ciência coletiva, a intenção dos desastres. E eu tive a oportunidade de fazer uma disciplina de técnicas de monitoramento de eventos extremos que eu aprendi com a administração do professor da Júlia. Bem fora da caixinha. E uma questão apenas, assim, cabe a gente falar que isso gera série histórica, isso é muito importante. Os municípios poderem, os órgãos da defesa específicos, também aperfeiçoar as suas modelagens ainda nas áreas de inundação e também modelagem contra o risco, né, a suscetibilidade de movimentos de massa. E a gente tem poucas estações no país, do tamanho da nossa área, e a maioria delas não recebe a manutenção apropriada, né? São gargalos. Então, a gente já nitidamente que as soluções de baixo custo venham ocupar esse espaço, né? Ajudar nesse sentido. Porém, ainda tem uma coisa que tem que ser considerada e superada, que é a profissionalização desses equipamentos, que é a certificação e calibração deles. Hoje a gente não tem, por exemplo, em método fazendo isso lá em outro. Então, nesse sentido, minha pergunta para vocês, professor Anselmo, é se vocês já estão pensando no modelo de calibração e profissionalização desses equipamentos que vocês utilizam. Bom, excelente pergunta. Nós temos, nossa universidade, na verdade, ela atende toda a parte de engenharia. Nós temos um professor, né, que é especialista em calibração, ele é um pouco mais velho que eu, deve estar com uns 65 anos, ele já é aposentado pela prefeitura e é professor, doutor, né, da universidade, e nós estamos construindo esse processo de calibração das nossas estações, né, através de técnicas, né, de comparação, né, através de dados oficiais de comparação. Então nós voltamos, a estação para ela ir para campo, ela passa por alguns processos de análise, né? Ela é testada em laboratório, depois ela é testada em ambiente externo, e aí a gente compara ela com uma estação padrão, né, e faz as aferições, e faz os testes e análise desses sensores, para depois isso ir para campo. Então não é um processo assim, a estação está feita e vai para a rua, né? Tem todo um processo de análise e calibração que é feito, né? Mas a gente percebe que precisamos ter muito cuidado com esse processo, né? Porque é um trabalho delicado você trabalhar com medidas, né? E alguns sensores são mais fáceis de calibrar porque eles são eletrônicos, né? Outros sensores são mais difíceis de calibrar porque eles são mecânicos. Eletrônico mecânico, né? Por exemplo, o pluviômetro, né? Então é um sensor que trabalha com uma báscula, né? Ele tem um orifício onde cai a água, essa água enche uma gangorra, é uma báscula, essa báscula faz contato, né? E esse contato é contado, né? A cada contato dado é contado e é feito uma análise de tempo, né? E os contatos que são oferecidos para saber quanto que choveu. Esse é o equipamento mais difícil de aferir, né? Mas é possível aferir também. Então nós estamos construindo isso. E a parceria com o IMET, com o LAMET, está nos possibilitando também ter esse modelo aferido. Porque o LAMET é um laboratório de meteorologia, né?
né? Eles são profissionais nisso, eles só fazem isso. Lá eles têm mestrado em meteorologia, engenharia meteorológica, e a vida deles é fazer isso, é trabalhar com meteorologia. A nossa vida não é meteorologia, a gente não entende nada, eu não entendo nada de meteorologia, né? Eu entendo de hardware, de software, eu entendo de computação. Então essa junção está sendo importante para poder chegar a um produto final aferido, pelo menos nos padrões mínimos de confiabilidade. Vou aproveitar então, eu acho que a gente está bem de horário. José, parabéns para o professor Anselmo. Com relação à questão, né, de participação dos alunos, dos professores, no caso, para a manutenção das estações, como é que é feito isso? Né, constatando alguma incongruência nas estações, como que é feito ser publicado, acredito que seja através do software. E quando que esse programa iniciou, né, essa parceria, e quando que vai ser o término? Deve ter em transcurso, né, na instalação, na preparação dos alunos, né, dos profissionais envolvidos nesse projeto. Ótima pergunta, porque o projeto ele é um projeto que foi pensado em ser implementado no período de um ano. Tá? Então nós conseguimos fechar esse convênio em maio desse ano. Está bem novinho ainda, né? E nós estamos num processo agora já de colocação das estações. Então todo o processo de construção de software, de análise dos equipamentos, todo esse processo já se passou. A gente está capacitando os profissionais da Defesa Civil, já está em processo adiantado. A gente está capacitando os profissionais das escolas, também o processo já está adiantado, a previsão é para terminar agora em novembro. E a nossa ideia é que até o final de dezembro a gente tenha todas as estações instaladas, todas as 35 estações. E o nosso projeto acabaria em maio, né, do ano que vem, uma possibilidade de renovação. Claro que a gente tem intenção de continuar dando esse suporte para o município. É importante que esse suporte continue, por quê? Porque as estações vão ser dependentes de manutenção. A comunidade escolar pode fazer isso, mas é interessante que o município continue investindo nesse processo e continue fazendo com que as estações continuem vivas. Elas são de baixo custo, mas precisam de manutenção. Tá? Então é importante que o município tenha sensibilidade e renove esse processo para que isso possa continuar tendo a manutenção devida. Quem é que faz a manutenção das estações? Elas são pensadas e construídas de forma a serem substituídas facilmente. Aquilo que eu falei, a única coisa que a gente não é mais difícil trocar são os sensores, mas a central de processamento, né, ela é substituível de maneira simples, e a gente procurou fazer com que essa central tivesse o menor custo possível. Então, o menor custo está focado na central. A central custa na faixa de R$260. Então, ela é substituível. Deu problema, tirar fora e coloca outra. Entendeu? É mais barato trocar do que tentar consertar. É isso aí, vai para o laboratório, a gente faz a manutenção, se puder voltar com ela, ela volta a ser utilizada. Mas ela é substituível, tá bom? E quem faz isso são as pessoas das escolas. Primeira convocação, grupo da escola. Não resolveu. Defesa Civil, não resolveu. A gente aciona o nosso pessoal mais técnico. Vou aproveitar, vou acalmar o professor Anselmo, que fulano encerra em maio do ano que vem, eu vou acalmar ele para ficar um pouquinho mais tranquilo. Ele acabou de beber uma aguinha, mas ele pode ficar tranquilo que a gente vai renovar, obviamente. O município tem total interesse em renovar, a gente fez de uma questão processual mesmo, porque é por ser um projeto inovador, a gente tem a responsabilidade pública, né, de prestar conta de todo esse resultado. Então, obviamente, por isso que pensamos para um ano, né, mas é um contrato, não é um namoro, né, eu acho que é um contrato de casamento, na verdade. Agora é um casamento. É um casamento que a gente pretende, pelo menos assim, quando a gente estiver, né, representante lá do governo municipal, a gente pretende fazer. Eu acredito também que quem vai nos substituir também não vai ter a coragem de parar com esse tipo de serviço, porque realmente é um serviço que é muito bem, é uma solução muito boa para a população. Hoje ele fala de 35, não sai sempre, no ano que vem já serão 70. Porque a gente começou, uma coisa importante que a gente também falar,
A princípio foram escolas, 38 escolas, a gente já está colocando mais 4 em outros pontos estratégicos. Nós temos demanda de outros pontos de área de sombra, a gente quer fazer um leitura um pouquinho ali daquela região. Então, nós temos uma demanda para mais estações já identificadas, né? Mas o trabalho de envolvimento da comunidade ele é contínuo. O município tem 110 escolas, né? Nós estamos entre 31. Então, nós temos aí, né, quase 80 escolas que a gente quer trabalhar. Não é somente ter a estação, mas a escola que não tem a estação, o contexto do sistema municipal de proteção civil, da educação para os riscos, da política para a redução de risco e design, vão ser colocados em todas as escolas. Então nós temos uma demanda muito grande de colégios também para a gente relacionar dentro dessa perspectiva, mesmo que essa escola não tenha estação. Então, obviamente, até mais do ano que vem, é possível fazer isso e ser algo tá? Não é só questão do equipamento, do software, mas há toda uma política importante a ser implementada na questão do civil. Ainda não, a gente não fez essa forma de aproximadamente, porque a gente precisa também terminar esses resultados que a gente vai fazer. A gente precisa finalizar esse aspecto, para que a gente possa, na verdade, levar essa demanda do Semadem. E nós temos uma demanda educacional, eu acho que falar da primeira mão, que surgiu na Fortaleza, do Semadem Nacional de Educação, né, que quer também participar dentro desse processo que fez contato político para isso. É ter essas estações em escolas. Tá? Então, toda escola tem que estar provida de acesso à internet. Inclusive, esse Secretaria de Educação sabe que tem agora um projeto de escola conectada, né, que o governo federal está injetando recursos na Secretaria de Educação para que todas as escolas possam ter conexão com a internet. É Wi-Fi. A gente tem tecnologia de FM para colocar na estação, só que nós pensamos em colocar isso em escola, utilizando um protocolo de comunicação que possa trabalhar com alta latência, ou seja, com baixa qualidade, né? Porque eu consigo transmitir a cada minuto só de 60 bytes que eu preciso transmitir. A cada minuto são 60 bytes. Não sei se o pessoal sabe que é um byte, né? Alguns não devem saber, outros vamos dizer assim, eu consigo uma transmissão de internet, né? Quando a gente usa um protocolo que a gente está navegando lá no navegador da internet, no Internet Explorer, ou no Google Chrome, cada cliquezinho que a gente dá, ele transmite 64 KB. 64, não são 1000 bytes, né? Vamos falar 64 mil bytes a cada clique. Quando a estaçãozinha se comunica com o servidor, ela manda de 60 bytes. Entendeu? Ou seja, é quase 1000 a menos uma transmissãozinha. Então, qualquer suspiro de internet, ela consegue transmitir. Tá? E outra coisa, ela tem dentro dela que chama de data logger, né? Um cartão de memória, e ela consegue armazenar ali informações de 63 anos. Enquanto ela estiver ligada, ela armazena 63 anos de dados aí, um cartão, né, de 2 GB só. Tá? É só fazer a conta. Você consegue um cartão de 2 GB armazenar 63 anos. E quando a estação tem um plano de conexão, ela armazena no cartão, ela sempre armazena no cartão, né? Independente se tem plano de conexão ou não. Que eu posso querer ter informação, assim, eu tenho uma duplicidade de transmissão. Eu transmito e guardo. Mas quando eu não consigo transmitir, eu digo lá, essa aqui não foi transmitida. Aí quando a transmissão volta, eu transmito aquela que não foi. Então eu nunca perco os dados, a não ser que tenha um problema físico na estação. Um problema de desligar a estação, ou a bateria deu problema, ou alguém foi lá, chutou e quebrou, ou o cachorro comeu a estação, entendeu? Esse problema pode ocorrer. Mas fora isso, os dados vão ser transmitidos e nunca são perdidos. Depois do contato disso. Sim.
bota o time de lá. Bota aí. Pessoal, muito obrigado. A comissão organizadora agradece a palestra do nosso participante, mostrando José de Jesus Florencio, secretário municipal de Defesa Civil de Macaé, e do professor doutorando Anselmo Pestana Ribeiro Costa, professor titular da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Neste instante, como forma de agradecimento, convidamos o Tenente Coronel Bombeiro Militar Fábio Santos Gonçalves, acompanhado do Tenente Coronel Bombeiro Militar José Carlos Fernandes Torres, para realizar a entrega do certificado e de uma singela lembrança. Dando continuidade ao ciclo de apresentações, temos a honra e satisfação de convidar o senhor primeiro sargento bombeiro militar Marcos Otávio Moreira Montanaro, superintendente municipal de Defesa Civil Municipal da cidade de Cabo Frio, que falará sobre o tema Projeto Defesinha, preparando o presente para o futuro consciente.